diferente. A gente terminou Romanos, né, Davi? O que a gente tinha combinado? Um negócio legal para hoje, Sim, né? é estudo do funk, né? É isso ou não? Do Acho que quê? não. Tô brincando com vocês. Não. A Estava a gente. pensar que vamos para funk, quem não percebe nada Pronto. de funk. Ó, Não sou brasileira, Sério. a Maria, portuguesa, folclore. a Maria já animou aí, ó. Ah, é. Então, gente, é A gente assim. pega o pessoal pecador com facilidade, tá vendo? Tô Olha brincando. aqui, vamos fazer o seguinte. O que era? Que eu não lembro mais, A gente. história da igreja, o início da igreja, né? Ah, é mesmo, é É, mesmo, é mesmo. Legal. É. Outra Adelaide lembrou coisa. disso. Vocês fizeram estudar aqui. Outra coisa. Sim. Desculpa. A gente, então, vai começar no Novo Testamento O e Novo depois? Testamento, mas é na próxima quarta. É isso, Ah, tá Não, bom. Hoje, duas quartas-feiras com a igreja e só depois é que há. Então. o meu Davi que Deus, sabe. Madalena. Foi assim que a gente combinou a última vez. Ai, Tenho uma Jesus. memória muito Tá boa. bom, Espera aí que eu então. vou pôr disciplina aqui no grupo. Pega o chicote aí, Vamos- pega o chicote. É o seguinte, eu não sei, a gente não fez, então vamos ver como é que rende. Vamos ver se a gente consegue esgotar o Tá tema bom. hoje, né? Se não der, a gente faz Se na não- próxima mais um pedacinho, tá Se bom? não der, a gente faz um pouco na semana que vem, ok? Ok, meninas, Ok. ok. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Outra, Então, gente. no Não fim, tem eu quero pressa. falar uma coisa. Tá bom, tá bom. Marta, Sim. a gente aqui não está com pressa. Leva o tempo que levar para a gente aprender direitinho. Sim, Ok, senhora. deixa o Espírito Eu não tô Santo com Deixa pressa. fazer, rolar. né? Amém? Deixa rolar, tá bom. Exato. Pronto. Amém. Ok. Então vamos lá. Ok, vou desligar o microfone. Ok. Tá bem. Obrigado. Vamos lá, gente. Então vocês me fizeram aqui estudar depois de velho, né? Voltar aqui a estudos. Mas hoje é bom que tem o YouTube, né? Tem a internet, fica tudo mais fácil, né? Na minha época era. Como é que é? A gente ia na biblioteca, né? Pesquisar. Agora tá tudo mais fácil, né? Então, eu tive aqui alguns contratempos. Não esgotei, eu gosto de pegar bastante material. Não peguei muito material, mas eu acho que eu peguei uma linha de estudo já pronta, assim, vamos dizer assim, né? Que me deu base para tudo. Eu preenchi com algumas outras informações, coisas que eu gostaria de falar também. E se faltar alguma coisa, alguma informação, a gente vai colhendo, né? Como diz a Maria Madalena, né? Não Garcia, Madalena, né? Ela ela disse que a gente não tem pressa. Mas realmente é interessante a gente desfrutar do aprendizado junto aqui, né? E até, às vezes, desdobramentos do que a gente planeja uma coisa e desdobra para outra coisa e a gente acaba falando. Por mim, não tem problema nenhum, né? Não temos aqui um currículo para seguir, né? Não estamos aqui atrás de nenhum diploma. Amém? Então, vamos lá. Então, gente, o que eu queria falar, o que é interessante para nós aqui, né? O nosso grupo. A gente tem que pensar, para quem que a gente está falando, né? No contexto nosso aqui. Então, nós somos pessoas simples, nós não somos doutores, estudiosos da lei nada, né? Não queremos esgotar o tema. Então, o que a gente quer? A gente quer informações que vão servir para nós, para entender como é que a gente chegou até aqui, né? E para onde a gente vai também, porque a história também ajuda a gente a entender os processos, né, do ser humano. Porque se alguém fosse, vamos dizer, manipular a história, ela não seria como ela é hoje, né? Então a história nós vamos ver que ela é cheia de percalços, de problemas, de brigas, de vitórias e derrotas que nos fizeram chegar aqui. Então essa é a igreja, foi assim que Deus permitiu, né? Como a nossa vida pessoal, né? Nós somos aí cristãos, mas nem tudo que a gente quer, da forma que a gente quer, acontece, né? Deus às vezes nos deixa algumas decepções para a gente poder aprender mais. E a igreja da mesma forma. Com tudo que aconteceu, nós chegamos aqui, a igreja de hoje. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Por que igreja, então? Então, antes da igreja, o que que havia, né? Vamos falar em igreja cristã, né? Que é o nosso contexto aqui.
nós descendemos de uma outra religião, que é o judaísmo, né? Basicamente, nós descendemos do judaísmo e o judaísmo se reunia em sinagogas e tinha todas aqueles hábitos, aquelas doutrina e costumes, né, que a gente já deu uma pincelada dos judeus, né, que até hoje persistem aí. É um povo que mantém suas raízes, né, e seus hábitos até hoje. Então nós podemos conhecer um pouco do judaísmo de antigamente, olhando para os judeus hoje. Porém, aí eles tinham uma promessa do Messias, né? E como eles não aceitaram Jesus como Messias, houve uma divisão. Alguns continuaram esperando o Messias, então continuaram sendo chamados de judeus, e os cristãos aceitando Jesus como Messias, então eles fundaram um novo grupo de pessoas, né? Que precisavam então se reunir, de alguma forma se organizar. E por que eles se organizavam? Porque Jesus manda lá em Marcos 16:15, né? O ide, né? Ide por todo mundo, pregar a toda criatura. Eu acho que todo mundo conhece esse pedido de Jesus para a humanidade, né? Jesus ali não está pedindo para os líderes, ele não está pedindo especificamente para um grupo, mas ele está dizendo para todo aquele que se converte, que passa a acreditar. Então, se você passa a acreditar, então comece a propagar a sua fé, né? Comece a falar sobre aquilo que você experimentou, e isso é o ide de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Basicamente isso, né? Tá a base bíblica, então. Então a igreja começa a se reunir. Não havia igrejas, né, como a gente conhece hoje. Não tinha os templos, não tinha os locais adequados. Então as pessoas começaram a se reunir em casas, né? E a gente tem lá no livro de Atos, a gente tem um pouco do início disso tudo, né? Nós falamos no final do livro no último capítulo, capítulo 16 de Romanos, que nós terminamos. O que nós dissemos semana passada? Paulo fala, né? Os irmãos aí, saudação à igreja que se reúne na casa dos irmãos, né? Então, porque se reuniam dessa forma, na casa das pessoas. Então, esse foi todo o contexto. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o período um pouco anterior, o ambiente que Deus preparou para que a igreja fosse possível. Amém? Tinha que haver alguma condição no mundo para que a igreja fosse viável. Amém? Então, hoje, por exemplo, né, o que acontece? Foi gerada aí uma pandemia, aconteceu ou foi acontecido, a gente não vai entrar nesse mérito, mas foi gerada aí uma doença mundial. Isso gerou um ambiente para quê? Para a vacina ser aceita, por exemplo. Amém? Então o cristianismo precisava de um ambiente social, de um ambiente possível para ele, vamos dizer, nascer num campo fértil e crescer, né? Então o que eu vou citar aqui? A gente chama do período intertestamentário. Quando acaba o Antigo Testamento, né? Até o início de Jesus tem mais ou menos 400 anos que a Bíblia não é escrita. Por 400 anos, então, a Bíblia fica em silêncio, não há nenhuma revelação e se espera, então, o nascimento do Messias. A Bíblia, então, como a gente conhece hoje, né, nós vamos falar sobre a formação da Bíblia, como ela se formou, mas a Bíblia, então, ela fica 400 anos sem nenhum escrito. A gente chama de período intertestamentário ou os anos de silêncio, né? Então, até então que vem Jesus e aí os evangelhos começam a ser escritos e começam as cartas, né, as epístolas dos apóstolos e tudo mais, os livros que a gente tem no Novo Testamento, que os judeus já não estão mais, né, já não estão mais nessa participação, eles já ficaram lá, eles continuam lá esperando o Messias dele, né? Que nós sabemos que o Messias que eles esperam não é Jesus e sim o anticristo, né? Isso aí é um estudo também que a gente pensou em fazer, talvez a gente faça alguma coisa, sobre a questão agora do que vai acontecer, né? De agora para frente,
que vai vir o Messias que eles estão esperando e que os cristãos chamam de anticristo. Amém? Porque eles esperam o Messias errado. Mas isso daí também não é assunto para hoje. Mas, enfim. Então, um aspecto que ajudou, assim, o cristianismo se basear, Jesus nascer na época propícia, foi no ano, né, no século aí, 4, né, antes de Cristo, o domínio, a ascendência de Alexandre o Grande. Amém? O Alexandre da Macedônia, né? Então ele no ano 356, né? Ele nasceu e foi até 232, se as minhas anotações estão certas aqui. Então Alexandre ele toma ali ele começa a dominar o mundo, né? Ele domina ele nas suas batalhas ele toma conta da maioria do mundo que a gente conhece, que era conhecido até então, e ele tinha uma filosofia para dominar o mundo. Cada império tinha uma filosofia. Você lembra Nabucodonosor, né, o império anterior? Acho que a gente também não sei se a gente comentou aqui ou foi em outro lugar, agora eu não me lembro. Mas enfim, havia então Nabucodonosor que ele tirava por exemplo, ele tirou Daniel de lá da terra dele para que Daniel fosse influenciado pela cultura babilônica, né? Já era uma forma que eles tinham de dominar o povo. Alexandre o Grande já não. Ele fazia ali uma mistura cultural. Ele queria misturar as culturas, né? Ele queria, vamos dizer, proporcionar que as pessoas dominadas ali, os impérios, os lugares que fossem dominados, continuassem exercendo a sua cultura, e também ele aprendia e também ele acrescentava naquela cultura. Então a ideia dele é fazer uma cultura só para que todos fossem helenizados, né? A cultura dele chamava helenista, que vem do grego, né? Ele era então criado na filosofia grega. On a meeting. Oi? Desculpa. O microfone aberto, eu pensei que era comigo. Desculpa. Então, assim... Adelaide, fecha o microfone. Amém. Oi, quer falar, Marta? Sim, quero dar uma pincelada, tipo assim, só. Depois que o Senhor Jesus veio, que ensinou os apóstolos o Evangelho de Cristo, que os apóstolos começou a espalhar para o mundo todo, levando o Evangelho. Esse Alexandre veio da onde mesmo? Não, então, eu citei Jesus, mas eu estou falando numa época anterior a Jesus, tá? Alexandre okay. o Grande... Ele é antes do Senhor, ele é antes de Jesus. Antes de Jesus, Eu estou falando como que o mundo estava na época que nasceu Jesus. O que proporcionou... Esse homem não era judeu, ele não era judeu, ele queria agradar todo mundo, é isso? Ele não tinha religião. Ele foi um dos impérios do mundo, né? Ele foi, ele foi um dos dominadores. Então, antes de Roma, aí teve a Babilônia e teve o Império ele foi antes de Roma, então, esse homem. Isso, Antes de Roma, ele era o Bambambam, ok? Então, Alexandre o Grande foi o maior imperador que houve. Por isso é que se diz Alexandre o Grande. Ok, deve então, ser, já né? entendi. Pelo nome, ele deve ser o maior, né? Ele é que foi o maior ele foi o maior imperador da Macedónia. De todas as terras ali da área da Macedónia. Isso. Ok, então, já entendi. Oi. Tá, Davi. E essa época, então, que ele estava ali, era na época dos 400 anos, onde não existiu nada escrito da Bíblia? Isso, foi a formação. Então, depois do Antigo Testamento, né, que a gente termina lá, se não me engano, com o Império Babilônico ainda, né? Então, aí o Alexandre o Grande, ele lembra da estátua de Daniel, né, capítulo 10, né? Que ele via a cabeça de ouro, que era o Império Babilônico. Aí ele via os outros impérios que iam surgir, né? Então Alexandre era, se não me engano, era ali o peitoral, né? Agora eu preciso recordar tudo. Mas então ele era a parte, se não me engano, o peito de prata, né?
era esse império de Alexandre o Grande. Era ali a história que iria acontecer até vir Cristo, que era a pedra que ia derrubar a estátua, Entendi. né? Cristo É era a o pedra sonho que ia do rei, derrubar né? todos os reinados, né? Essa pedra sem interferência da mão do homem, né? Que ia derrubar ali todos os impérios terrenos. Amém? Então Amém. a Bíblia ela mistura império terreno, né? Com manifestações sobrenaturais, porque Deus age aqui no nosso mundo, afinal, né? Ele age nas nossas vidas. Então, a Bíblia cita esses impérios aí como contexto, né, de onde Deus atua, né? Por exemplo, hoje nós temos aí, vamos dizer, você fala, meu presidente aqui, o meu primeiro-ministro não é bom, né? Ele tem feito coisas aí que os cristãos não aprovam. Né? Enfim, aqui no Brasil também, beleza. Mas Deus que permite. E Deus age mesmo nesse mundo imperfeito, mesmo com essas pessoas aí dominando, né? Então, Alexandre o Grande não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Eu estou citando que ele foi usado para quê? Para unificar a parcela do mundo, o mundo ali oriental, ele começou todo a falar grego, ok? Então, eu vou dar as informações que interessam para a gente. Como é que eu diria ali? Todo o império da Macedônia, ele introduzia a língua grega. Isso foi muito importante. É como hoje a gente tem o inglês no mundo, não é isso? Então você vai falar internacionalmente, você fala inglês, que todo mundo entende, né? O coreano sabe inglês, o chinês, o americano naturalmente, né? Então, assim, todos então têm esse pano de fundo. Para que eu estou citando então Alexandre o Grande? Porque ele foi usado então para colocar uma cultura, inserir os judeus que eram muito, vamos dizer assim, centrados em si mesmos, né? Como é que eu diria isso? Eles fechados, né, na sua cultura, e eles foram ali então influenciados pelo helenismo. Eles tiveram que conviver com as pessoas, ok? Deus está preparando aí o quê? Deus está preparando o ambiente para que quando Jesus pregar, o mundo possa ouvir. Amém? Então esse é o contexto de Alexandre o Grande. Ele misturava as culturas, ele influenciou e foi influenciado, jogou aí a filosofia grega, né? Paulo vai usar muito isso, né? Porque os romanos beberam totalmente da filosofia grega, né? Só mudaram o nome das divindades, lembra? Mas usavam o mesmo panteão ali, né? A mesma mitologia. E o que acontece? Culturalmente eles eram influenciados por essa cultura aí. Então, tudo isso vai influenciar ali o ambiente de Cristo. Então, falando então de Alexandre o Grande, beleza? Tanto o grego ele foi influente, foi importante no mundo antigo, que Ptolomeu II, né, aí já a posteriori, ele usa ali uma tradução da Bíblia para o grego, né? Que a gente conhece como Septuaginta. E essa tradução foi muito importante também para que todos tivessem acesso. Você já pensou a Bíblia em hebraico, né? No caso do Novo Testamento aí já foi em grego, né? Mas a Bíblia antiga, o Antigo Testamento, ele não tinha tradução no grego. E o hebraico era uma língua desconhecida pelo mundo, ok? Então, por essa cultura dominante ser grega, foi feita então uma tradução da Bíblia Septuaginta. Então, todo mundo podia ler o pergaminho, porque todo mundo sabia ler o grego, ok? Então, nesse sentido aí. Então, o lado, né, ocidental, vamos dizer assim, né, do Ocidente, tinha a língua ainda latina, né? O latim, perdão. O latim era bastante difundido. Mas no lado oriental, né, onde Jesus ali apareceu e fez seu ministério, era o grego que imperava, ok? Então, só isso, então, encerrou essa parte aqui.
Depois disso, que império que surge? O Império Romano. Amém? Então Jesus já nasce ali sob o Império Romano. O que Roma fez ali? Roma era um estado muito organizado, né? Era um estado muito sistemático ali de organização, no seu exército. Então ele criou toda a infraestrutura do mundo antigo. As estradas romanas, né, que até hoje existe, né? As estradas romanas lá, que eles criavam estradas, eles criavam portos, né? Rotas de ali navios, né? Com grandes portos. Então eles criaram toda a infraestrutura para quê? Quando Jesus manda então os apóstolos ali pregarem o evangelho, eles tinham lugares, estradas guardadas, né? Não havia ali muito violência, assalto, né? Nas estradas, por quê? Porque Roma guardava as estradas. Ele fazia as estradas e ainda gerava segurança das viagens, ok? Então Paulo pôde fazer suas viagens, né? Pedro, todos eles podiam viajar ali falando do Evangelho de Deus. Amém? Então, esse foi o cenário. Deixa eu perguntar uma coisa, Davi. Pois não. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, nesse momento aí, era Roma que estava dominando Israel, certo? Uhum. O mundo antigo. Que estava dominando os judeus, certo? Sim. Que mandava e punha ordens e tudo mais, né? Exatamente. Tá bom. Só para a gente seguir. Tá bom. Beleza. Aí nós temos, então, depois o terceiro aspecto que eu quero falar para vocês é que o judaísmo ele já estava meio enfraquecido, ok? Ele estava meio assim, numa mesmice, porque eles estavam querendo errado, né? Amém? O que acontecia? Eles esperavam o Messias guerreiro, por isso que eles soltam Barrabás, né? Eles esperavam o Messias que fosse contra Roma. Mas a ideia de Deus não era essa. Então eles não reconheceram Jesus. Jesus era o príncipe da paz, né? Jesus veio ali dominar espiritualmente né, o contexto. Ele veio trazer uma mensagem sobrenatural, de salvação sobrenatural. E os... Deixa eu falar um negócio. Pois não. Vou interromper outra vez. Quer dizer que o pessoal judeus esperava um Messias para libertar eles das garras dos romanos nessa época, né? Sim, sim. Esse era o anseio. E Jesus era o anseio maior da população em si, dos crentes do judaísmo, vamos dizer assim. Do judaísmo. E Jesus veio trazer outro reino, né? Veio trazendo diferente. Tá bom. Aí de repente, Jesus se levanta e diz assim: se alguém bater na sua face, oferece outra face. Os caras ficaram nervosos com Jesus, né? Mas que história é essa? Nós estamos sendo oprimidos, né? E o cara ainda vem falar de pai. Então, a gente é um bom exemplo aí para a gente pensar em nós hoje, né? Às vezes a gente quer trucidar, né? Os nossos inimigos, né? Os inimigos de Deus, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão contra a palavra. Mas Deus tem o seu momento, Deus tem a sua estratégia, né? E às vezes Deus quer salvar até os ninivitas, né? Lembra que lá que Jonas não queria que Deus salvasse os ninivitas, né? E aí de repente ele fala: não, eu não vou pregar para esse povo porque Deus é muito misericordioso. E Deus vai perdoar. Esses caras vão pedir perdão, Deus vai perdoar. Eu não quero que isso aconteça. Porque eles são assassinos, eles são inimigos do meu povo. Eu não gosto desse povo. Amém? Então ele queria ali estar no lugar de Deus. Então, gente, é muito perigoso a gente tentar antecipar o que Deus vai fazer, né, no nosso tempo. A gente sabe que tem injustiça, a gente sabe que tem coisa errada, mas o que acontece? Deus, ele está no controle. É tudo que nós precisamos saber. Como ele esteve na época de Jesus. Era duro ser dominado por um país estrangeiro? Eu imagino que era duro. Era humilhante para os judeus, para os outros povos. Mas Jesus usou aquele cenário do romano para propagar o seu evangelho. Deus usou todo aquele cenário que Roma estava construindo para propagar o evangelho, para ele chegar até nós hoje em dia.
Você vê como Deus ele pensa diferente da gente, né? A gente fala, não, elimina esses inimigos aí e vamos começar do zero, né? Então, se fosse pelo ser humano, fosse por mim, pelo menos, né? Eu já eliminava todos os inimigos e começava de novo. Mas Deus é totalmente diferente do que a gente imagina, né? Então, muito interessante. Então, porque o judaísmo, eles tinham ficado com uma ideia errada, eles estavam enfraquecidos. A fé de muitos judeus estavam caindo, estavam desanimados, né? Então, foi nesse contexto que nasceu, que Jesus veio ao mundo, né? Numa língua só, uma língua internacional. Jesus tinha como falar nessa língua, né? Jesus falava grego, né? Ele tinha ali ele tinha a infraestrutura do mundo, as estradas, os lugares, ele podia se locomover, né? Não havendo internet, nada disso ainda, ele tinha, né? O pessoal ia ali entregando as cartas, indo de aldeia em aldeia, né? Povoado em povoado, pregando o evangelho. E tinha então um judaísmo em crise. Alguma coisa estava errada que eles não conseguiam responder, né? O que para o povo de Deus faltava alguma coisa que parecia que não estava acontecendo, né? As promessas de Deus. Amém? Então Jesus vem nesse contexto. Aí ele usa, aí tem a cultura, né, do povo lá. O que acontecia? O judeu, eles achavam que só eles eram salvos, né? Eles eram o povo de Deus, o povo da promessa. Então Deus se revelou a Abraão. Eles eram descendentes de Abraão. Nenhum outro povo, né, poderia reivindicar isso. Então eles tinham aquele orgulho. O que acontece? Eu não anotei aqui é isso aqui que eu esqueci. Eu não anotei o lugar da Bíblia, mas Deus dá um sonho para Pedro que fala de animais impuros, né? Deus fala ali de animais impuros e Pedro fala, não, eu não vou comer, esses animais são impuros. Aí Deus fala, mas por que tornas impuro o que eu purifiquei? Amém? O que significava isso? Deus estava abrindo os olhos de Pedro para Pedro entender que a salvação não era só para eles, né? Então estava havendo ali uma modificação da percepção dos religiosos. Se Deus não mudar os religiosos, como é que ele vai alcançar o povo? Né? Se Deus quer alcançar os povos vizinhos e os religiosos não pregam para os povos vizinhos, fica difícil, né? Amém? Então Deus ele começa a agir dessa forma sobrenatural e Deus ele requisita um soldado importantíssimo na época, que era um judeu muito fervoroso, né? Que ali ele era reconhecido, respeitado como um rabi, né? Como um mestre, o maior dos judeus, vamos dizer assim. Ó, ele fala, quanto à lei, ninguém é mais, vamos dizer, cuidadoso do que eu. Ninguém seguiu mais a lei do que eu. Quem que eu estou falando? Né? Nosso amigo Paulo, né? Então Deus ele se mostra, se revela a Paulo e ele traz Paulo para o lado de Cristo, amém? Ele mostra para Paulo que Cristo é a verdade. Então, e Paulo ele já se converte, já entendendo, porque Paulo vivia nos dois mundos, né? Ó, interessante também o contexto de Paulo. Paulo ele era judeu, né? Tanto é que ele era rabino, ele era judeu de nascimento, e ele era cidadão romano também, né? Ele também tinha, assim, sua ascendência em Roma. A cidadania romana ali era igual o green card hoje, né? Que muitas pessoas, elas morrem pelo green card, né? Elas querem, aquilo lá é a vida. E ali o ser cidadão romano era isso. Então Paulo era de uma família nobre, tanto do judaísmo quanto do mundo gentil, né? Do mundo não judeu. Então Deus usa ali Paulo para tudo isso. Aí Deus vai fazer um plano, gente. Deus vai então começar a igreja. Deus manda Jesus e Jesus então ele vai nos falar sobre o que é a igreja. Qual a perspectiva que Jesus tinha da igreja? Jesus vai dizer assim, olha, eu vou começar a falar sobre Deus, eu sou o Filho de Deus,
A partir de agora vocês vão ter, assim que eu for embora, né? Que eu terminar meu ministério, vocês vão ter uma ajuda sobrenatural, né? Que vai ser um espírito chamado o Consolador, ou também conhecido como Espírito Santo, e ele vai convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. Então Jesus vai inaugurar a sua igreja. Amém? Ele fala, eu vou, mas vocês vão ficar com o Espírito da verdade. Vocês não vão ficar órfãos, né? Eu vou somente para preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então Jesus falava ali da promessa e ele já deixava a sua igreja pronta para agir. Então em Marcos, lá ele fala lá, né, Marcos 16, ele fala ali o id, né? No final do ministério dele, então ele fala, olha, agora que vocês já aprenderam, já entenderam o que eu vim fazer, então vão por todo mundo e preguem o evangelho. E preguem o evangelho. Amém? Então, o contexto do que Jesus estava fazendo, o contexto do que a gente precisava saber, a gente sabe. Agora vamos para a sequência das situações. Então, o que aconteceu com a igreja? A igreja vem, então, ela é perseguida no início por quem? Pelos próprios judeus. Os judeus falam, não, esses cristãos eles são hereges. Paulo era um dos que perseguiam. Ele não só perseguiam assim de ficar nervoso, de brigar, de colocar um advogado contra, não. Ele matava os cristãos, amém? Então a perseguição de Paulo era assim, se pudesse ele matava os hereges. Os hereges eram quem? Quem aceitou Jesus, quem era cristão. Então a igreja já começa sob a pressão de muitos, né? Jesus já falava sobre isso, no mundo tereis aflições. Jesus já preparou, né, a igreja para tudo aquilo, mas ela falou, mesmo assim vocês têm que professar, né? Jesus diz assim, aquele que me reconhecer perante os homens, eu também o reconhecerei perante Deus. Olha que interessante, né? Então Jesus queria o testemunho. Jesus quer de nós que nós sejamos testemunha. A igreja então foi se formando ali de pessoas simples, né? Foram contando seus testemunhos. Não havia doutor, pastores famosos, não havia nada disso, né? Havia pessoas comuns que iam sendo curadas, outras iam sendo transformadas, outros iam vendo maravilhas, né? Iam sendo mudadas a mente, a perspectiva, a alegria do Senhor ia tomando conta, e aquelas pessoas iam falando sobre isso, e mais pessoas iam se convertendo, o Espírito Santo agia, e as pessoas falavam em línguas, as pessoas eram curadas, transformadas. Então, aquilo foi acontecendo no meio do quê? No meio da perseguição, né? Primeiro dos judeus, depois os judeus inflamaram ali Roma, né? Tanto é que Jesus é morto pelo Estado romano, mas influenciado pelos rabinos, né? Que dizem ali, não, esse daí ele transgrediu, ele está falando que ele é Deus, ele tem que morrer. Então, os próprios judeus ali que jogaram fogo na fogueira, né? Lenha na fogueira. Amém? Então, no ano 54, aparece aí o Nero, depois disso, amém? Nós vamos falar do Nero, né? E ele vai até 68, depois de Cristo. E na época de Nero, o que acontece? Nero queria transformar ali Roma, né, a infraestrutura da cidade de Roma. Mas ele tinha que brigar ali politicamente, né? O imperador já não era ali aquele, né, manda tudo, né? E aí houve um grande incêndio em Roma, né? E porque Nero era muito duro com os servos ali, com a população, as pessoas começaram a dizer que Nero tinha feito o incêndio, ok? Nero tinha incendiado Roma. Mas aí Nero percebeu que os únicos lugares que não foram destruídos pelo fogo foram os lugares onde moravam os cristãos, ok? O incêndio foi muito bom para Nero, né? Porque Nero podia ali fazer as mudanças na cidade, na arquitetura que ele queria. Mas, né, a gente não tem certeza que Nero colocou fogo, né? Então, mas ele acusou quem? Os cristãos. Então foi a primeira perseguição institucionalizada contra a igreja, do Estado contra a igreja, né? Então Nero começou ali a perseguir, aí começaram a matar os cristãos nessa época aí, ok?
quem teria morrido aí sobre essa perseguição de Nero? Simplesmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, né? Teriam morrido aí já por essa perseguição de Nero, ok? Então, assim, depois de Nero, temos aí no ano 81 a 96 o Diocleciano. Diocleciano, ele era um imperador que ele era muito, vamos dizer assim, orgulhoso, né? Muito... esqueci o nome agora, quando a pessoa gosta de si mesmo, né? Sem ser narcisista. Ele era ali... Arrogante. Arrogante. Ele era cheio de si, né? Vamos dizer assim. Vaidoso. Eu tô com a palavra menos prática, que é o narcisista, mas tem uma palavra mais comum que me falta agora. Mas enfim, ele era vaidoso, lembrei, vaidoso, muito vaidoso. E o que ele faz? Ele faz um decreto de sacrifício à sua sabedoria. Então as pessoas tinham que fazer sacrifício à sabedoria dele mesmo. E o que acontece com os cristãos? Eles vão ou não vão? Eles vão adorar ou não vão? Não, né? Os cristãos dizem não. Não vamos adorar, não vamos fazer decreto. Então, ele começa a perseguir, né? Então, ele começa a perseguir também e ele mata muitos cristãos. Oi. Davi, quer dizer, ele queria que o povo adorasse ele, tipo assim. Ele teria que, vamos dizer, mais ou menos, reverenciar a sua sabedoria. É uma adoração à pessoa, né? Adorar a ele ali. É a mesma coisa, né? Aí, nesse momento tinha os cristãos e os judeus ainda, certo? Isso. Não, os judeus tem até hoje, né? Mas nós estamos falando já... Não, nesse momento. Mas nós estamos falando da igreja cristã já, tá? Os judeus já estão em outro contexto, tá? Aqui já é os cristãos que eles se recusam. É claro que se você tem ali uma comunidade judaica, eles também não adorariam a outros deuses. Eles têm a mesma ideia do monoteísmo, né? Porque a gente veio do monoteísmo que é bíblico, né? Que é só Deus, somente adorará o Senhor teu Deus, né? Então essa ideia os judeus também têm, né? Eles só não aceitaram o Messias ainda, mas eles têm essa mesma ideia. Então, o mundo, a gente tem que lembrar que o mundo antigo era politeísta, né? Não existia, até, vamos dizer, vinha aqui Abraão, não existia um povo que adorava um Deus só, né? Cada povo tinha seus deuses, né? Lá na Índia tinha Krishna, tinha, né, vários deuses lá. Aqui os helenos, né, os gregos tinham seus deuses, que os romanos pegaram também e só mudaram os nomes, né? Então, o mundo era politeísta, era cheio de divindades. É como hoje você pegar uma religião afro, né? Que usam ali vários deuses, né? E que eles usam vários santos para várias coisas. É santo para uma causa, santo para outra causa, né? Isso tudo veio dessa... A gente vai estudar a Idade Média, né? Ver essa cultura da Idade Média. Você vê que não tinha no cristianismo isso ainda, né? Não tinha isso no cristianismo ainda. Mas nós vamos ver que na Idade Média isso vai começar a fazer sentido. A gente vai entender por quê, né? Isso entrou no meio da igreja. Então, o que a gente precisa entender por enquanto é que todas essas coisas foram influenciando na igreja, na formação da igreja e na formação do pensamento das pessoas, né? E agora eu estou em dúvida sobre o nosso horário. Acho que se a gente termina já. Eu vou só finalizar aqui, que a gente começou um pouco mais tarde, ok? Vou só finalizar aqui. Então, esse Diocleciano, ele começou a matar muitos cristãos que, naturalmente, se opuseram a ele, e o que eles não matavam, ele exilava. Ele botava lá preso num lugar. Foi o caso nessa época de João, né? João foi lá para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, ok? João, então, foi o único apóstolo que não morreu de morte matada, né? Morreu naturalmente ali. Deus permitiu que ele vivesse, porque Deus queria que ele escrevesse o livro de Apocalipse, né? Que era necessário. O livro de Apocalipse, ele aconteceu também porque Deus queria dar um alento, dar uma esperança para o povo. Havia muita perseguição naquele tempo, né?
o povo era morto, o povo era humilhado, o povo era maltratado, apanhava. Então, Deus ele faz ele mostra ele revela, né? Apocalipse quer dizer revelação, né? Ele revela ali o futuro para João dizer assim, olha, eu vi como as coisas vão terminar e tudo vai dar certo. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Então, nesse contexto que Deus permite que João viva e escreva o livro. Amém? Então, gente, aí tem isso tudo. Eu estou aqui em partes e agora sim, foi só a primeira página, cara. Eu pensei que isso aqui em um dia a gente ia matar, mas você vê como é que é? Eu acho que eu falo demais, viu? Desculpem aí, mas eu acho que... Mas, David, os cristãos também perseguiram muitas pessoas, também mataram muitas pessoas. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Por enquanto eles só estão morrendo. Não. Estás falando que os judeus perseguiam os cristãos, mas os cristãos também perseguiram mas na Idade Média, muitas pessoas. quando a igreja tomar forma, a igreja conseguir poder, nós vamos ver que a igreja vai se institucionalizar, né? Ela vai fazer ali um acordo com o Estado, né? Ela vai ficar amiga do poder e nesse período, então, ela vai perseguir os contrários. Amém? Então, portanto, é aí que se forma a Igreja Católica, não é? E o Papa, essas coisas assim, com formação do governo. O Papa ele vai ser uma consequência de uma política que vai entrar na Igreja. Então, eu estou assim, vocês sabem que eu falo muito, que eu quero vir lá de trás, né? Se vocês entenderem que é legal assim, eu quero vir lá de trás para a gente vendo tudo isso se formar. Aí nós vamos ver. Pois. Tá bom? Aí nós vamos ver. Tá muito bom, só que a gente fica na curiosidade. A gente fica na curiosidade, né? Você já quer o capítulo final, né? Você já quer o final da história. Está muito bom mesmo. Eu adorei estar a ouvir isso tudo. Adorei porque a gente aprende, não é? A gente começa a entender, mas uma coisa não dá para entender. Por que Deus permitia tanta maldade? Será que Deus que permitia? Aí a gente vai olhar a teologia da Bíblia, né? É Deus que permite a maldade ou o homem que escolheu a maldade? Né? O homem não, mas por exemplo, os apóstolos, essas coisas todas foram sacrificados quando eles eram apóstolos, eles eram pessoas que estavam ali pregando a palavra de Deus. Então eu acho que assim, era para Deus ter protegido eles mais, não? Então, não sei. Então, aí a gente entra no método de Deus, né? Deus usa perseguição para crescimento. A história mostra que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela fica forte e ela cresce. Você vê na China, né? As pessoas comentam que na China tem uma igreja muito forte, porque lá você não pode ter uma Bíblia, você não pode ser achado com um pedaço da Bíblia. Né? Então lá tem igreja do submundo ali, a pessoa que quer ali Deus, ela tem que se santificar, ela tem que viver de milagre em milagre, ela começa a acreditar que no milagre, então Deus tem a forma. Deus, sacrifício, né? É como aquela alegoria, né, que fala que a pedra preciosa, ela é purificada no fogo, né? O ouro é purificado no fogo, né? Lembrando que a morte dos santos. Oi? Lembrando que a morte dos santos é alegria para Deus. Por exemplo, ninguém busca, por exemplo, ninguém tem vitória se não tem luta, ninguém tem cura se não tem sofrimento. Como eu posso explicar isso, Davi? Tipo assim, é o que você falou mesmo, a pessoa é perseguida, assim, na China, aonde? Na Ásia, né, Eliana, também? Na Coreia. Então, eles têm eles têm muita mais fé, eles têm muita mais presença de Deus, porque buscam mais, porque eles procuram mais. Por que eles procuram mais? Porque eles sofrem mais. Se eles estivessem numa boa, eles não iam buscar o Senhor. Infelizmente, o humano, se ele está numa boa, ele nem quer saber de Deus. Estou errada?
Não está certo. Infelizmente, nós somos assim, gente. É. Quem não vem pela dor, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é assim, Está certo. Amém. né? Ok. Tá bom. Então, sim, para a gente finalizar hoje, né? Depois a gente continua. Tem muita história legal aqui. Eu acho que vai ser bom. Vai ser bênção, né? Mas assim, o que a gente precisa entender, né? Já que Deus nos fez parar nesse momento, é que a vontade de Deus, né? Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável, né? Ou seja, por mais que para nós seja às vezes duro de engolir, ele vai moldando tanto o nosso caráter quanto as situações, né? Do mundo. Ele vai, assim, o mal, ele vai confirmando. Deus deixa o mal confirmar. Vocês já perceberam isso na Bíblia? Lá em Apocalipse, a Bíblia fala assim que aqueles que vão morrer, que serão os mártires, né? Eles vão clamar: Senhor, até quando não vai vingar a nossa morte? Aí Deus fala: calma, que ainda é necessário que se cumpra, que os outros, né, que hão de morrer ainda se juntem a vocês. Porque Deus vai confirmando o mal daqueles que vão se perder. Deus vai confirmando a maldade do mal e a bondade do bom. Então Deus, ele tem a medida da iniquidade. Quando Deus vai salvar o mundo, né? Aliás, o mundo antigo, né? O povo antigo de Israel, e o povo é feito escravo 400 anos no Egito. Você vê que não são poucos anos. E era o povo de Deus. Ele foi escravizado 400 anos. O que Deus fala? Deus estava ali, ele expressa que ele está esperando a maldade, vamos dizer, a maldade chegar aonde tem que chegar. E ele fala, né, até que a iniquidade chega onde tem que chegar. Aí ele fala uma hora, por fim, quando ele vai livrar o povo, ele fala: a iniquidade chegou no ponto, né? Chegou o momento de eu livrar o povo. Então Deus, ele tem o seu momento, que é diferente do nosso, né? E isso a gente precisa entender que é perfeito. Por isso que eu falo, a nossa ansiedade faria com que a gente agisse como o Barrabás. Vamos cortar a cabeça desse presidente que não presta, né? Vamos eliminar tudo e vamos botar gente boa lá. Esse é o meu pensamento. Você pensa que eu penso diferente? É um pensamento humano. A gente pensa, mas Deus, ele é diferente. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, até a continuação do mal revela a misericórdia de Deus. Porque ele deixa o mal, o cara confirmar que ele quer o mal, para então castigar, né? Deus não tem prazer na ira. Deus não quer destruir ninguém, mas chega um momento então que a ira de Deus ela se manifesta quando é preenchido a quantidade de iniquidade de cada um, né? De cada país, de cada pessoa. Aí Deus vem com a sua justiça. Amém? Não sei se eu me fiz entender, mas assim, a mente de Deus, ela é diferente da nossa. Ele deixa o cara gastar o gás até o último fósforo, né? Para provar bem que ele é mau mesmo, não tem jeito. Que é o que vai fazer com o Lula. O que vai fazer do Lula? Sem citarmos nomes pessoais aí, né? Que a gente tem muito, eu poderia fazer uma lista extensa aqui para vocês, inclusive de alguns irmãos. Tô brincando. E a pessoa, ela vai confirmando a maldade dela mesmo. E aumentando mesmo. Exato. Aí quando Deus age, é pura justiça, né? Não tem mais dúvida sobre a justiça de Deus. O negócio tem que ser. E a Bíblia... Às vezes a gente fala... Desculpa. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, essa pessoa é tão má, faz tanto mal, e está aí numa boa, não veio justiça sobre ela. A gente fica tão indignado, né, de ver gente assim, mas é porque Deus está deixando ela se afundar na maldade dela mesmo. Né? Salmo 32, né? Davi meditou muito sobre isso, né? Porque prospera o iníquo prospera, né? Prospera a iniquidade. Depois ele vê que o fim deles é terrível. Então, gente, e outra, para finalizar, né,
os pensamentos bíblicos aí, Deus fala que não vem tentação sobre nós maior do que nós possamos resistir. Então, cada um de nós tem uma capacidade de resiliência, né? Tem uns que levam os tapinhas, tem uns que levam os tapinhas já não aguenta mais, mas tem uns que são açoitados e ainda estão firmes, né? Confiando em Jesus e não negam a Jesus. Então, Deus conhece a capacidade de cada um, né? Por isso, Ele nos testa em graus diferentes, né? Cada um de nós são testados diferentes. Amém, irmãos? É verdade. Amém.